E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Então hoje, nervos à flor da pele, né? Saiu o esperado gabarito da prova da Escola de Aprendiz de Marinheiro, a prova que foi realizada domingo, né? Hoje à tarde saiu o gabarito, não sei que horas saiu, a última vez que eu tinha olhado era por volta de 1 da tarde, ainda não tinha o, o gabarito, né? Depois, às 6 da tarde, já tinha o gabarito e eu fiz, então, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar a resolução das questões de física, né? Da prova. A prova bem tranquila, né? Dentro daquilo do esperado dos concursos da EAN, né? Então, o pessoal ali, os que fizeram o curso comigo, a maioria não teve problemas na resolução da prova, alguns até gabaritaram a parte de física, né? Então, vamos ver como é que é essa resolução da prova, né? Então, eu estou aqui com a prova amarela, né? Eu peguei a amarela e a primeira questão de física da prova amarela é essa questão 37, né? Um fio de cobre apresenta resistência elétrica de 2 ohms e comprimento de 4 metros. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é 1,7 vezes 10 na menos 8 ohms por metro, calcule a área da seção transversal do fio em metros quadrados e assinale a opção correta. Então aqui não tem muito o que pensar, é a aplicação direta da fórmula, né? A resistência elétrica a gente pode determinar ela por essa fórmula. R, que é a resistência elétrica, é igual a ρ, né? Que é a resistividade. L, que é o comprimento do fio, sobre A, que é a área da seção transversal, que é o que ele quer no problema, né? Então, só substituir os dados, né? A resistência é 2 ohms, ρ é 1,7 vezes 10 na menos 8, L é o comprimento, que é 4 metros, sobre A, que é a área, certo? Para eu não ter que fazer essa conta, eu posso simplificar aqui, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então eu fico com 1 desse lado. 1 é igual a 2 vezes 1,7, é 3,4 vezes 10 na menos 8 sobre A. O A vai passar para cá multiplicando. A é 3,4 vezes 10 na menos 8 metros quadrados, é a área da seção reta transversal do fio, certo? Desse fio de cobre. Então, o gabarito letra A na 37 da prova amarela, certo? Então, vamos agora à próxima questão, né? A próxima questão foi de física da prova amarela, é a questão 39, né? E o que diz na questão 39? É uma questão clássica da EAN, né? Já caiu várias vezes em prova, né? É aquela questão que você tem que fazer a relação entre as temperaturas, no caso aqui Fahrenheit e Celsius, né? Então, lá, o que diz a questão? Um termômetro registra a temperatura de 932 graus Fahrenheit. Converta esse valor para a escala Celsius e marque a opção correta. Ele deu o dado, o ponto de fusão e ebulição das duas escalas. Isso você só ia usar se você não soubesse a fórmula, né? Se você não soubesse a fórmula, você, através desses dados, você poderia deduzir a fórmula de conversão da escala Celsius para escala Fahrenheit, certo? Mas se você sabe a fórmula diz lá que F, que é
a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a C sobre 5, a temperatura em graus Celsius sobre 5. Isso aqui sai você deduzindo com esses valores aqui, certo? Se você não decorou isso aqui, você conseguia deduzir pelos esses dados aqui que foi apresentado na prova. Isso também é claro se você souber fazer essa comparação entre as duas escalas. Quem estudou comigo aprendeu a fazer essa dedução, certo? Então eu tenho em graus Fahrenheit 932 menos 32 sobre 9, C sobre 5, certo? 932 menos 32 é 900, dividido por 9, C sobre 5. 900 por 9 é 100, C sobre 5, C é 100 vezes 5, que é 500. Então, a temperatura de 932 Fahrenheit equivale a 500 graus Celsius, gabarito aqui na letra E, certo? A questão 40 é questão de física também, certo? Vamos lá ver do que se trata. Então, a questão 40, questão sobre magnetismo, né? Outra questão também que é clássico, outro assunto clássico nas provas da EAN, né? Então, vamos lá. Considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta. Einstein comprovou experimentalmente que corrente elétrica dá origem a um campo elétrico. Isso aqui está errado, porque não é campo elétrico, é campo magnético, certo? A experiência de Einstein, ele pegou um circuito elétrico, né, e colocou um fio e percebeu, né, ligou numa bateria aqui, numa fonte, e percebeu que aproximando uma bússola desse fio, na hora que passava a corrente, a agulha da bússola sofria deflexão, certo? Então, isso aqui mostrou a existência do que mais tarde ficou sendo conhecido como o campo magnético, certo? Então, a experiência comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem a campo magnético e não elétrico. Por isso está errada a letra A. A letra B. Se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo magnético. Não, aqui cada um com um polo magnético não existe monopolo magnético. Isso aqui é o princípio da inseparabilidade dos polos. Quando você quebra um ímã que tem um polo norte e um polo sul, você quebra esse ímã, os dois novos ímãs eles vão se reajeitar, reagrupar magneticamente, você vai ter dois novos ímãs com polos norte e sul, certo? Então não existe um monopolo magnético. Então também está errado. Na letra C, em um ímã e por fora dele, as linhas de campo magnético ou indução têm orientação do polo magnético sul em direção ao polo magnético norte, né? Isso aqui também está errado, né? É só lembrar da figura que eu fiz lá na aula, né? Se você pegar a Terra, comparar ela com um ímã, que na verdade é um ímã, né? As linhas de indução saem da onde? Do polo sul geográfico, que corresponde ao norte magnético, e chegam no polo norte geográfico, que corresponde ao sul magnético, certo? Então está errado também a letra C, porque as linhas de indução saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético.
certo? O polo magnético norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra. E o polo magnético sul da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra. Não, né? Isso aqui é a mesma figura, né? Aqui nós temos o norte geográfico e aqui o sul geográfico. Se aqui está o sul geográfico, polos de mesmo nome se repelem, de nomes contrários se atraem. Se aqui está o sul geográfico, aqui está o norte magnético. E se aqui está o norte geográfico, aqui está o sul magnético, certo? Então está errado aqui porque o polo norte magnético encontra-se próximo do polo sul geográfico. E o polo sul magnético encontra-se próximo ao polo norte geográfico, certo? Então só pode ser a resposta, só pode ser a letra E, e realmente é. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem, polos magnéticos de nome diferente se atraem, certo? Se eu encostar um ímã com o polo norte e o polo norte de outro ímã, eles vão se repelir. Você vai sentir a força deles se repelindo, né? E se eu aproximar o norte, o polo norte de um ímã ao polo sul de outro ímã, você vai sentir a força de atração entre eles. Então, nomes iguais se repelem, nomes diferentes se atraem. Gabarito, letra E, certo? A próxima questão de física foi a questão 43, uma questão muito interessante porque eu fiz uma questão parecida na aula de revisão sobre ela e ensinei um macete para o cara resolver essa questão aqui mais rápido. Eu vou fazer das duas formas, né? Então vamos lá. Um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade com uma velocidade constante de 3 km por hora e a segunda metade com velocidade constante de 5 km por hora. Considerando... Vamos tirar isso daqui. Só faltava essa. Considerando desprezível o intervalo de tempo necessário para a mudança na velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média em km por hora que mais se aproxima a do rapaz considerando o percurso total, certo? Então, nós temos situação aqui, o rapaz vai de um ponto A a um ponto B, que dista 20 km, certo? A metade desse percurso, ou seja, 10 km, ele faz com uma velocidade média de 3 km por hora. E a outra metade, os outros 10 km, ele faz com uma velocidade média de 5 km por hora, certo? Então, ele quer que você determine qual a velocidade média no percurso inteiro, certo? Então, a gente sabe que velocidade é espaço sobre tempo. Então, a velocidade no primeiro percurso foi 3 km, o espaço que ele percorreu 10 km. Qual o tempo que ele gastou? 3t sobre 10, t 10 terços da hora. Vamos deixar assim indicado em fração. E para o segundo metade do percurso, mesma coisa, velocidade, espaço sobre tempo. A velocidade 5 km por hora, o espaço que ele percorreu 10 e o tempo t. Esse tempo agora, 5t igual a 10, t é 10 dividido por 5, t em 2 horas ele percorreu. Para me saber a velocidade média é o quê? O espaço que ele percorreu no todo foi 20 km. O tempo que ele levou para percorrer o primeiro trecho foi o quê? É aquilo que eu calculei, 10 sobre 3, mais
o tempo que ele levou para percorrer o segundo trecho. 2. Isso dá o quê? 20. 3 vezes 2, 6. Mais 10, 16 terços. Isso dá 20. Divisão de fração, né? Eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui dá o quê? 20 dá por 4, né? Vai dar 5. 16 dá 4. 5 vezes 3, 15 sobre 4. Isso dá 3,7 alguma coisa. O que mais se aproxima, ele está pedindo por aproximação. Isso é aproximadamente 3,8 km por hora, gabarito na letra C, né? Eu vou fazer aqui do lado um macete que eu ensinei lá na aula de revisão, para você determinar a velocidade média quando os percursos são iguais. Você faz 2 vezes o produto das velocidades indicada lá, 3 e 5, né? Sobre a soma das velocidades. Isso dá 2 vezes 15 sobre 8. Posso simplificar 1, 4. 15 sobre 4 dá 3,7 alguma coisa, que dá aproximadamente 3,8, certo? As duas maneiras de você fazer a questão, vai achar o mesmo resultado. Esse macete aqui eu tinha dado lá na aula de revisão, certo? Quando eu resolvi uma questão parecida com esta, né? Vamos agora para a questão 44, que é uma questão, vou dizer assim, clássica, né? Não tem outro adjetivo para falar de uma questão de ótica na prova da IAN, né? Desde 2004, quando a IAN assumiu esse novo formato de prova, todas as provas caiu uma questão de ótica. De 2004 até 2018, todas as provas tinham caído pelo menos uma questão de ótica. Eu falei isso, mostrei uma tabela lá, onde eu separei todas as questões de 2004 até 2018 por assunto, né? E todas as provas caíram uma questão de ótica, e não foi diferente nessa. Também apareceu a questão de ótica na prova amarela, questão 44. Então vamos lá, questão 44. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal, a uma distância de 10 cm do vértice de um espelho esférico côncavo de raio 10 cm, calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo espelho, considerando que os raios incidentes no espelho esférico satisfaçam as condições de nitidez de Gauss. E assinale a opção correta. Então, o que a gente tem? A equação de Gauss diz que 1 sobre F, onde F é o foco, é igual a 1 sobre P, onde P é a distância do objeto ao espelho, ao vértice do espelho, mais 1 sobre P', onde P' é a distância da imagem ao vértice do espelho, certo? E nós temos ainda que o foco é a metade do raio de curvatura, certo? Se ele disse que o raio do espelho é 10 centímetros, então o foco é 5 centímetros. Então nós temos 1 sobre 5 é igual a 1 sobre P. Ele diz que a distância do objeto ao eixo principal do vértice é 10 centímetros. 10 mais 1 sobre P'. P' é o que eu quero determinar. 1 sobre 5, passo para cá. Esse 1 sobre 10, ele vem negativo, é igual a 1 sobre P'. Tirando MMC de 10 e 5, vai dar 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. 1 P'. Isso dá 1 sobre 10. 1 sobre P'.
P' é igual a 10 centímetros, gabarito letra D, certo? Continuando então, pessoal, questão 45, observe o circuito abaixo. Aí está aqui o circuito, né? O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, está aqui a bateria, fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos cuja resistência elétrica é de 10 ohms cada. A corrente elétrica indicada no amperímetro ideal A é de 3 amperes. Aqui o amperímetro. Sendo assim, calcule a tensão U, diferença de potencial elétrico, em volts nos terminais da bateria e assinale a opção correta. Ora, se o amperímetro está marcando 3 amperes aqui, e o amperímetro está em... ele tem que ser colocado em série, né, no circuito que está em paralelo. Então a gente sabe que na associação em paralelo, a corrente total é a soma das correntes que passam em cada resistor. Se ele está marcando 3 amperes aqui, a corrente total vai ser o quê? Como os resistores são iguais, cada resistor vai ter a mesma corrente, certo? Então a corrente total do circuito é 9 amperes. A resistência equivalente do circuito é o quê? Como os três estão em paralelo e os três têm a mesma resistência, né? Então é o quê? A resistência equivalente é 10 dividido por 3, certo? Se eu pudesse substituir esses 3 resistores de 10 ohms por um único de 10 dividido por 3, eu não vou fazer essa conta, vai dar 3,3333, vai dar uma dízima periódica para deixar em condições aqui da gente calcular a voltagem. Então, o resistor equivalente, 10 sobre 3 ohms. A corrente total, 9 amperes. Ele quer a DDP, né, da bateria. Quem vê o RI, né, U é o que eu quero. A resistência equivalente, 10 sobre 3. A corrente total, 9. 90 dividido por 3. A DDP é igual a 30 volts. É a DDP que atravessa que a bateria fornece, né? Então, 30 volts, o gabarito está lá na letra B, certo? A próxima questão, questão 46, é uma questão que eu coloquei aí há 2 ou 3 semanas atrás. Eu coloquei aqui no YouTube a resolução desse tipo de questão, né? Usei, se eu não me engano, duas questões, uma da EFON e outra da SpaceX, que trata da resolução desse problema, né? Então tá lá, um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Desconsidere qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento e considerando G igual a 10 metros por segundo, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final. Então a situação é o seguinte: tem um tobogã e tem um garoto aqui em cima que vai descer esse tobogã. A altura do desnível é de 5 metros em relação ao solo, e ele quer saber qual a velocidade que o garoto vai chegar aqui no nível do solo, né? Então ele fala que o sistema é conservativo, né? Porque ele fala para desconsiderar qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento, né? Então esse sistema é conservativo. A energia que o menino sair daqui é a mesma que a energia que ele vai chegar aqui. Aqui em cima ele tem apenas energia potencial, né? E quando ele chegar aqui embaixo ele vai ter só energia cinética. A energia potencial
mgh, a energia cinética mv2 sobre 2, eu posso cortar as massas, ou seja, independe da massa do garoto, a velocidade que ele vai chegar é a mesma, e eu vou ter que, se eu fazer as manipulações algébricas aqui, né, multiplicar cruzado, eu vou ter v ao quadrado é 2gh, v vai ser o quê? A raiz de 2gh, certo? Então, g ele fala para assumir 10 e a altura é de 5 metros. V vai ser o quê? 20 vezes 5, 100, raiz de 100, que é igual a 10 metros por segundo, a velocidade com que o garoto vai chegar no solo aqui, gabarito letra A. 48, uma corda de comprimento 16 metros, apoiada no chão extremamente liso, é esticada pelas suas extremidades. Em uma de suas extremidades gera-se uma sequência de pulsos, onda que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento de onda é de 2 metros e que a frequência da fonte que faz oscilar a corda é 4 Hz, assinale a opção que fornece o intervalo de tempo, em segundos, necessário para que um pulso se propague de uma extremidade à outra. Então, o que está acontecendo? Tem uma corda aqui, ela está esticada no chão e liso e esticada pelas suas extremidades, até aqui a outra extremidade. Alguém vai chegar aqui e vai gerar um pulso, né? Essa corda vai fazer se propagar um pulso nessa corda e ele quer saber quanto tempo o pulso sai de uma extremidade e chega à outra, certo? Ele me deu o comprimento de onda e a frequência de oscilação. Então, pela equação fundamental da ondulatória, né, que é a velocidade igual ao comprimento de onda pela frequência, eu posso determinar a velocidade com que o pulso se propaga nessa corda. V é o comprimento de onda 2, que está em metro, beleza? A frequência está em hertz, 4. 2 vezes 4, 8 metros por segundo é a velocidade de propagação dessa onda, certo? Se a corda tem 16 metros, né, isso quer dizer, o tempo é o quê? É espaço dividido pela velocidade. Tempo vai ser o quê? O espaço que a corda vai percorrer ao comprimento dela, 16 metros, a uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, vai levar 2 segundos para o pulso se propagar nessa corda, gabarito letra B. Questão 49. Considere 1 kg de gelo de água e, desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. E aqui embaixo ele dá os dados, né, do calor específico, o calor latente, temperatura de fusão da água, temperatura de ebulição. Essa aqui para mim na prova foi a questão, não é que é a questão mais difícil, é que é a questão que mais vai dar um pouco mais de trabalho, né? Por quê? Porque eu vou ter que calcular a quantidade de calor do processo do gelo de menos 20 graus Celsius até ele chegar a 0 grau, certo? Aqui ele vai ter o calor sensível, né? Que é aquele que
varia a temperatura sem a mudança de fase, não ocorre mudança de fase nesse processo aqui, né? Aqui é gelo e aqui continua sendo gelo, né? Depois eu tenho que calcular o calor latente durante a mudança de fase, né? A 0 graus Celsius, já que o calor latente é aquele que não tem mudança de temperatura, mas tem mudança de fase, né? A gente sabe que durante a mudança de fase não ocorre variação da temperatura, até o gelo derreter por completo, ele continua a 0 graus Celsius. Depois a gente vai calcular o calor sensível novamente de 0 graus até 100 graus Celsius. E por fim, já que ele fala em vapor de água a 100 graus Celsius, a gente vai calcular o calor latente da água a 100 graus Celsius quando ela está vaporizando, certo? Está saindo do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, primeiro, nós temos que calcular o calor sensível, né? Que é mc delta T, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa que vai sofrer esse processo, né, da variação da temperatura. C é o calor sensível, o calor específico, no caso aqui, que ele colocou na prova, né? E ΔT é a variação da temperatura, certo? Atentando que ele quer em quilocalorias, mas as constantes aqui estão dadas em gramas, certo? Gramas, então nós temos que passar 1 kg de gelo corresponde a 1000 gramas, certo? Então, a massa é de 1000 gramas, o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura é de 20 para 0, dá 20 graus, certo? Isso aqui dá 10, 10 vezes 1000 dá 10.000 calorias, certo? Esse é o primeiro, de menos 20 a 0 graus. E agora o calor latente da fusão, né, do gelo. 0 graus, calor latente é Q ml, Q é a quantidade de calor, M continua sendo a massa de 1000 e L é o calor latente, que no caso da fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então isso dá 80 vezes 1000 dá 80.000 calorias. Vamos para a segunda, que mc ΔT, agora de 0 a 100 graus. A massa continua sendo 1000, C é o calor específico da água líquida agora, que é 1, e ΔT de 0 a 100 dá 100 graus. Então, isso aqui, 1000 vezes 100, dá 100.000. 100.000 calorias, certo? E, por fim, a mudança de fase, né? Ele chegou a 100 graus, não teve mudança de fase. A partir dos 100 graus, ocorre a mudança de fase. Qual o calor latente? A massa de 1000, o calor latente de vaporização da água é 540, isso vai dar 540.000 calorias. Agora é só somar tudo. Todo o processo consumiu o quê? 540.000, mais 100.000, mais 80.000, mais 10.000. Todo o processo consumiu tudo isso de caloria. Isso vai dar 8, 12 com 1, 13 e vai 730.000 calorias. Como ele quer a resposta em quilocalorias, é só o dividir por 1000. Dividir por 1000 é cortar 3 zeros. 730 quilocalorias, gabarito letra C.
Certo, pessoal? Última questão, questão 50. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Isobárica é aquela processo de transformação que a pressão é constante, certo? Lembrar lá que uma das medidas de pressão é o bar, né? Então, isobárica quer dizer que a pressão é constante durante toda a transformação, cuja pressão é 10 Newton por metro quadrado, alterando de volume de 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules realizado pelo gás sobre o ambiente. O trabalho numa pressão, no processo de transformação isobárica, ele é dado pela pressão, o produto da pressão, que é a constante, né, durante todo o processo, vezes a variação do volume. Ou seja, a pressão 10, o volume de 6 variou de 6 para 2, ou seja, 10 vezes 4. O trabalho realizado foi de 40 joules, gabarito letra D, certo? Então, espero que o pessoal tenha ido bem na prova. Já recebi alguns feedbacks aí, alguns foram bem, outros tiveram problemas em outras matérias, né? Mas, no geral, o pessoal de física foi tranquilo, razoável, a prova foi bem razoável e dentro daquilo que a gente esperava, certo? Então, até mais.